Oi gente, tudo bem? Vamos discutir um pouco aqui os aspectos relacionados à unidade 1. Nessa unidade 1, nós discutimos um pouco os aspectos relacionados às tecnologias, não é isso? E quando se fala em tecnologia, você pode talvez estar lembrando nesse momento um pouco de diversas tecnologias que hoje você pode estar aí ao seu dispor, não é? Desde o computador, desde o tablet, desde o smartphone, que talvez você esteja vendo essa videoaula agora, não é? Ou até mesmo outras tecnologias como o papel, como a caneta, o lápis e assim sucessivamente, não é? Mas vamos voltar um pouquinho aqui na história da humanidade. Vocês se lembram na época da Idade da Pedra Lascada? Nossa, faz tempo, hein? Pois é, gente. Então, naquele tempo, um dos maiores desafios do homem era exatamente conseguir o quê? Conseguir o domínio do fogo, não é isso? Então, essa realmente foi o grande começo, digamos assim, quando se fala um pouco dessas histórias, da história da tecnologia, da história das tecnologias. Daí o homem passa por uma série de revoluções. Você passa pela primeira e pela segunda revolução industrial, que foram realmente importantíssimas, né? Para quê? Para que se chegasse até a esse momento que nós estamos aqui conversando, mas também tivemos outras situações passadas, né? Como, por exemplo, o próprio processo das grandes navegações, né? Em que o homem conseguiu, por meio das tecnologias à época, desenvolver e criar e evoluir em cima dessas tecnologias, né? Porque você consegue, por exemplo, o transporte marítimo, né? Por meio das águas, o homem conseguia realmente fazer todo esse transporte. E essa evolução segue também, depois, até chegar aos dias atuais, em processos mais práticos, não é? Ou seja, que venha realmente a facilitar todas as nossas vidas. Não é? Essa tecnologia que nós fazemos referência consiste exatamente no fato de que, de todo esse conhecimento que o homem vai desenvolvendo, por meio de pesquisas, por meio de situações práticas também, a evoluir e a chegar a uma situação, uma condição social melhor, ou seja, buscando sempre o conforto. Não é? Afinal de contas, sempre com todas as tecnologias que são desenvolvidas, elas buscam, em sua grande maioria, a evolução do conforto da sociedade. Afinal de contas, o ambiente que nós vivemos atualmente, você tem a questão da eletricidade, você tem a questão dos próprios sistemas de refrigeradores de ar, ou seja, os ar-condicionados. Isso tudo reflete um pouco essa evolução tecnológica que nós vimos passando nos últimos anos, não é? Então, assim, a tecnologia ela vem exatamente para quê? Para facilitar todo esse trabalho e toda a condição de trabalho do homem. Se não vejamos, vamos ver como, por exemplo, a questão do computador. O computador ele tem uma possibilidade de, quê? De facilitar todo o nosso trabalho. Se não vejamos, quando você utiliza o computador, que existe uma série de tecnologias que estão embarcadas, ou seja, que estão nesse equipamento, você deve perceber que nesse computador você pode estar escrevendo um texto, né, por meio de um editor de texto, você pode estar organizando uma planilha que fica muito mais bonita do que você tivesse, por exemplo, fazendo no papel, não é verdade? Ou você pode estar conversando com uma pessoa que esteja no outro lado do mundo. Então, quer dizer, o computador ele mostra, ele apresenta uma série de tecnologias que vai facilitar realmente toda a nossa vida, não é verdade? Além disso, você ainda pode estar considerando também o próprio celular, o próprio smartphone que hoje muitos milhões de brasileiros já utilizam, por exemplo. Né? Então, essas tecnologias elas vêm a facilitar, elas vêm a simplificar o nosso trabalho. Quando a gente fala, quando nós nos referimos a essa tecnologia que nós temos, por exemplo, aqui no Brasil hoje, você vê você consegue observar situações que são bem interessantes. Se não vejamos, hoje praticamente todas as escolas, as empresas, as instituições, as organizações e até mesmo dentro da nossa própria casa, nós temos uma presença muito forte dessas tecnologias, como por exemplo o computador, o smartphone ou o próprio tablet, não é? Então, essas tecnologias são hoje amplamente utilizadas por nós brasileiros e isso realmente vem a facilitar bastante as nossas vidas. Quando passamos para dentro das empresas, as organizações, as escolas, por exemplo, as quais podemos estar trabalhando, nós podemos observar situações que são bem práticas quando se refere ao uso dessas tecnologias, especialmente ao uso do computador.
Então, o computador hoje, ele termina sendo o quê? Um complemento, ele vem para facilitar o nosso trabalho, para que possamos ter um trabalho com uma qualidade melhor, com uma qualidade superior, não é verdade? Então, agora eu convido vocês a participar lá do nosso fórum de discussão, não é? A realizar nossas atividades para que possamos realmente agregar mais valor com todo esse processo, nesse processo educativo de formação, e que vocês consigam realmente aprender ao máximo na disciplina. Então, nós nos encontraremos lá no nosso fórum de discussão e também, claro, por meio da realização das atividades, tá bom, pessoal? Um forte abraço em todos vocês e vamos que vamos!